Se você já fez uma prova de humanas e errou alguma questão que você estava pronto para acertar, que você sabia a questão, porque você não sabia o significado de uma única palavra, esse vídeo aqui é para você. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, eu tirei a quinta maior nota do Brasil no Enem 2021. E no vídeo de hoje, sabendo da importância e sabendo desse problema enorme, que é não conhecer o significado de algumas palavras que estão ali fora do nosso dia a dia e que elas aparecem na prova de humanas do Enem quase todo ano, eu trouxe aqui com vocês nosso queridíssimo amigo que já é de casa aqui no canal, Flávio de Falcão, para falar sobre as palavras que mais caem na prova de humanas e que você muito provavelmente não sabe o significado. Fala, meu querido Flávio, se apresenta aí pro pessoal. Fala, Theo. Fala, pessoal. Muito feliz de estar mais uma vez aqui no canal. O Theo já gravou vídeos lá comigo no meu canal, eu já gravei aqui, então eu considero realmente um momento muito bacana poder falar novamente com todos vocês. Muita gente nova que não deve me conhecer, então vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Flávio, né? Fui aprovado já 4 vezes em faculdade de medicina, 2 vezes nos últimos anos, e agora eu ajudo aí o pessoal no meu canal Flávio de Falcão, até depois vocês podem dar uma procurada, que fala sobre técnicas de prova, sobre como aumentar sua pontuação, acho que muito semelhante ao canal aqui do Theo. E a ideia dele trazer esse assunto, né, sobre as palavras, até me trazer aqui também no canal, é que eu fiz uma análise bem minuciosa da prova do Enem de humanas, fiz um raio-x mesmo, e encontrei quais eram as palavras que, cara, caem quase todos os anos, são as palavras mais incidentes e que têm um significado complicado. As pessoas não sabem muitas vezes o que significa porque não usam no dia a dia. Então, o que a gente vai fazer basicamente aqui é mostrar um pouco, né, trazer essas palavras, trazer o significado, e mais do que isso, mostrar algumas questões que acabam tendo essas palavras e dificultando realmente a resolução exatamente por elas. E vai ficar muito fácil depois de vocês assistirem esse vídeo resolver essas questões, vai ficar até quase que sem graça, né? Então acho que vai ser um pouco essa a ideia do vídeo, e eu acredito que vai ser bem legal, vale muito a pena assistir até o fim. Cara, mais uma vez agradeço demais aí ter aceitado participar aqui comigo, compartilhar sua experiência com o pessoal. Eu já tinha a ideia de trazer esse conteúdo dessas palavras, justamente porque eu sei que tem muita gente que erra a questão porque não sabe o significado de uma única palavra. E eu sabia que você já tinha feito essa análise, então eu tenho certeza que vai ajudar demais, vai realmente agregar muito. Então aqui só explicando como vai ser a estrutura do vídeo, né? A gente vai trazer aqui essas palavras e a gente quer trazer também nas questões algumas aplicações, seja para mostrar que a questão você precisava saber para acertar ou para descartar uma alternativa como incorreta. Então aqui essas palavras são as pedras no sapato na prova de humanas. E aqui o que eu espero hoje, que o Flávio vai ajudar a gente, é que a gente consiga passar pelas mais chatas e as que mais caem, e lá na prova do Enem, que está chegando ali daqui a uns dias, a gente consiga acertar essas questões. Mas vamos lá então, Flávio, vou colocar aqui a nossa tela para a gente fazer uma explicaçãozinha aqui em cima de cada uma dessas palavras. Fica à vontade, meu amigo. Maravilha. Então, a ideia basicamente aqui é mostrar primeiro as palavras, então até muitas delas vocês vão reconhecer. Quem já fez simulado do Enem sabe que, cara, essas palavras aí são muito comuns mesmo. Então vamos começar com a primeira palavra, que é transcendentalidade. Quando a gente pensa em transcendental, essa palavra, a gente vai pensar no contexto da filosofia. E é algo que vai além dos limites da experiência empírica. Então é algo que está no mundo palpável. Então, a gente vai pensar em Platão, Aristóteles, eles vão falar sobre transcendentalidade. E é legal pensar que isso envolve conceitos metafísicos. Essa palavra transcendental muitas vezes está relacionada com a palavra metafísica ou com a palavra espiritual ou espiritualidade. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de o poema evoca uma sensação de transcendentalidade, porque explora temas espirituais profundos. Então a gente pode ter um poema transcendental, uma filosofia transcendental, uma ideia transcendental. Então esses são alguns contextos que isso pode cair na prova do Enem. Segunda palavra, autóctone. Cara, essa palavra cai bastante, assim, eu consigo pensar em umas 3 questões que já apareceram isso daí. E assim, é uma palavra estranha, né? Uma palavra que, por mais que tenha alto, o que é alto, né? A gente pensa, né, às vezes nos prefixos e tenta tirar o sentido. Essa é uma palavra difícil de tirar só pelo contexto. Agora vocês vão saber, sabendo exatamente qual é o significado. Relacionado a algo, alguém originário de um determinado local, muitas vezes usado em referência a grupos étnicos indígenas. O Enem, assim, isso até é um comentário à parte sobre humanas. O Enem, ele tem alguns tipos de questão, como questões de indígenas, questões de direitos sociais, que vão ser questões que sempre tem algumas palavrinhas relacionadas. Indígenas está muito relacionado ao autóctone, que é alguém que é daquela terra, é originário daquela terra. Então a gente pensa nos indígenas exatamente como os originários, né, como os povos autóctones, por exemplo, aqui do Brasil. Então é uma palavra bastante comum nesse contexto, do contexto um pouco mais histórico, às vezes geográfico, dependendo da questão, mas aí que cai bastante na prova de humanas. Em terceiro lugar, uma palavra que é epistemologia, o estudo da natureza, origem e limites do conhecimento. Falou epistemologia, lembra de conhecimento. Sim, só isso você consegue. Cara, epistemologia é aquelas palavras que
as pessoas falam quando elas querem falar bonito, né? Mas não significa nada mais do que o estudo do conhecimento. Como que o conhecimento se desenvolve? A própria filosofia é um pouco a estrutura, né? O estudo do conhecimento, a curiosidade que o Sócrates tinha ali no Só Sei Que Nada Sei, começou esses movimentos da própria epistemologia, né? Que é a origem do conhecimento, bem como os métodos utilizados para adquirir conhecimento. E aí seria pensar um pouco no aprendizado, né? Então tudo que está relacionado a conhecimento e aprendizado, a gente vai pensar na palavra epistemologia. Cara, só que eu já consigo pensar em várias e várias questões de filosofia e de filosofia, né? Nas duas, em transcendentalidade e epistemologia, que, sinceramente, sem saber a palavra, você vai travar, você não vai conseguir resolver, você não vai caminhar para lugar nenhum. Mas aqui, pensando especialmente agora nos autóctones, tem até uma questãozinha modelo que a gente fala, né? Que é a questãozinha de saberes autóctones, que aparece muito na sociologia também, que eu até trouxe aqui uma aplicação dela para a gente comentar aqui, com um aspecto um pouco mais histórico. Eu vou resolver aqui a questãozinha mostrando a aplicação da palavra e como que a gente precisaria saber ela, né? Porque afinal de contas é esse o objetivo do vídeo, mostrar que essas palavras realmente aparecem e podem ser uma pedra no seu sapato. Mas vamos lá, olha. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente o quê? Olha, o processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses. Então lembra que o Flávio falou, quando a gente fala de autóctones, a gente tem que lembrar da população, principalmente pro Enem, população indígena, população tradicional de um lugar? Então olha aqui, ó, tá falando ali da população indígena. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se um lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Então aqui ele está pegando de como que um conhecimento autóctone, de como que um conhecimento que era nativo ali foi, ao mesmo tempo, redefinido pela colonização portuguesa, foi transformado, foi aperfeiçoado aqui, ampliado, e como que ele se espalhou para toda a região do globo terrestre que tinha ali essa influência da colonização portuguesa. Isso aqui é um texto que traz esse conhecimento para a gente. Então vamos ver agora as alternativas, né? Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente o quê? Difusão de hábitos alimentares. Vamos deixar isso aqui para analisar depois com mais calma. Disseminação de rituais festivos. A gente não falou de rituais festivos no texto, então não. Ampliação dos saberes autóctones. Olha aqui a alternativa pegadinha, típico distrator. Você vai falar, ah, tá, legal, né? Aqui, os indígenas, eu não sei muito bem o que é autóctones, ampliação de saberes, porque ele falou aqui que foi ampliado, né? Então tem até aquele macete que o pessoal gosta, falou de ampliado deve ser isso. E aí você vai ver, você vai errar a questão. Então, saberes autóctones são os saberes, como o Flávio falou pra gente, tradicionais, daquela população tradicional. E o que a gente viu aqui é que o conhecimento da população tradicional foi ampliado, sim, mas não pela população tradicional. Ele foi expandido para a colônia portuguesa. Foi expandido, foi ampliado ali pelos colonizadores. Então, nesse caso, não é ampliação dos saberes autóctones. Importância a gente saber isso aqui para não cair no distrator. Apropriação de costumes guerreiros, não se falou em costumes guerreiros no texto. E diversificação de oferendas religiosas, também não se falou. Mas difusão de hábitos alimentares, isso aqui é uma alternativa bastante pertinente, porque a gente está falando aqui sobre como que o hábito da mandioca, da farinha, atravessou os mares, né? Chegou inclusive nos mercados africanos, partindo ali da sociedade nativa, de um costume dos indígenas brasileiros. Perfeito. Até uma coisa que eu falo muito sobre esse tipo de questão, se puder até voltar rapidamente, é que quando você encontra conceitos-chave no texto, que é isso que você falou do distrator, eu achei muito interessante. Muitas vezes a pessoa acha assim, se eu tenho uma palavra-chave no texto e uma palavra-chave nas alternativas, isso está certo. Só que a palavra-chave, ela tem que ser alguma coisa que seja essencial para a questão. Ampliação não é necessariamente uma palavra que traz, por exemplo, um conceito-chave. O conceito-chave aqui é atravessar os mares. Esse atravessar os mares é o que define a questão. Chegar aos mercados africanos, atravessar os mares e o quê? A farinha de mandioca. Então, quando a gente combina todas essas, vamos dizer assim, esses conceitos-chave, a gente encontra a alternativa A. Difusão conversa diretamente com atravessar os mares. Hábitos alimentares, a farinha sendo expandida para os mercados africanos. Então, assim, a questão fica muito mais certeira quando você tem essas palavras que você consegue encontrar. Só que, lógico, se você não sabe o significado de uma delas, já não funciona, porque se você coloca, como o Theo comentou, ampliação dos saberes e autóctone você acha que é outra coisa, você pode colocar ela como alternativa certa, o que muita gente acabou fazendo. Vamos agora para as próximas 3 palavras, então. Anacronismo. Anacronismo é uma palavra que, se você pegar o radical, cronos, você pode pensar, às vezes, em palavras do dia a dia, cronômetro, pensar alguma palavra assim, e entender que cronos, anacronismo, vai ter relação com o tempo.
Mas nesse caso específico, o anacronismo é a presença de algo em um período de tempo onde não deveria estar. Então, por exemplo, digamos que você tem um costume que era do século XIX. Esse costume ele se torna anacrônico no século XX. Então, tinha coisas, por exemplo, que aconteciam no século XIX, como a escravidão, que se tornou anacrônica, vamos dizer assim. Porque é uma coisa que naquele contexto fazia sentido, estava muitas vezes até em lei, e hoje claramente não faz sentido. Então, quando o Enem fala que alguma coisa é anacrônica, ele está falando basicamente que aquela coisa não pertence àquele tempo mais, aquela coisa era de um tempo e hoje não faz mais sentido, uma coisa fora de época. Isso pode também ser uma obra de arte, pode ser um costume, podem ser leis, pode ser qualquer coisa relacionada a esse distancialidade temporal, né? Exatamente, esse contraste entre tempos diferentes. Palavra número 5, cosmogonia. Essa o pessoal vai lembrar, o pessoal que fez o Enem aí recentemente vai lembrar. E nada mais é que estudo da origem e evolução do universo e do sistema solar. Cosmos, né? A gente vai pensar que muita gente fala cosmogonia e cosmologia é a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa, mas os significados se aproximam, né? Então, o estudo da origem e da evolução do universo e do sistema solar. Então, tem alguma coisa específica? Vamos pensar o que é gonos, né? Gonos vem de nascimento. Cosmo vem de universo. Quando você quebra a palavra, fica bem fácil, né? Então, nascimento do universo, cosmogonia. Vamos pensar aí que tem ovogônia, né? Na biologia a gente encontra muito gônadas, né? Como alguma coisa relacionada a nascimento. Então, cosmogonia aí vai estar muito relacionado ao contexto da filosofia pré-socrática e filosofia de alguns outros também após Sócrates. Mas a pré-socrática tem vários, o Anaximandro, por exemplo, que fala aí da cosmogonia como essa origem, e eles dão algumas teorias, né, que ou surgiu do nada, ou sempre existiu, ou que existe uma força motriz do universo, então tudo isso está relacionado à filosofia, normalmente a filosofia grega. Palavra número 6, secular. Essa é uma palavra que, de novo, quando você pensa um pouco sobre ela, não é tão difícil de entender. Ela é relacionada a questões não religiosas ou temporais, em contraste com o sagrado ou espiritual. Mas é muito fácil confundir. É muito fácil pensar que secular é uma coisa relacionada a talvez séculos, ou alguma coisa do tipo, e tem uma relação, mas no Enem vai cair especificamente relacionado a questões não religiosas ou temporais, em contraste com alguma coisa sagrada. Então eu tenho uma coisa que é religiosa, e aqui é uma questão secular. São conflitos, né? Contrastes, são palavras opostas, vamos dizer assim. Mas beleza, mais uma vez, palavras extremamente importantes. Secular ali, como o Flávio falou, é uma pegadinha, sinceramente. Eu já vi várias questões e eu já senti um pezinho atrás aqui de confundir esse secular com questão de tempo, né? Mas na verdade aqui esse contraste que realmente é o que importa. Cosmogonia é uma daquelas palavras que se você não conhece, você não sabe o que fazer, você não resolve. De novo, as questões de filosofia se tornam difíceis por isso. E anacronismo vai mais ou menos na mesma linha. Apesar de você conseguir entender mais ou menos, é muito mais fácil se você já sabe o que é o anacronismo, né? Mas vamos lá, mais uma vez, resolvendo uma questãozinha aqui na prática, mostrando como que essas palavras podem aparecer para a gente. O texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca da arqué, uma preocupação típica do pensamento pré-socrático. Por quê? Então, mais uma vez, aqui uma questãozinha de filosofia. Ó. A gente fala de Empédocles, a gente fala de arqué, a gente fala sobre pré-socráticos. Sempre lembrando e contextualizando, o que os pré-socráticos tinham aqui como objetivo de investigação? O objetivo justamente de entender a origem do universo, a própria definição do que é a cosmogonia, como o Flávio estava falando. Então, se você conhece esse termo, se você está habituado a isso, você já vai olhar a alternativa C com um carinho muito grande. De cara, você vai bater o olho e você nem precisa ler o texto, mas você já vai estar ali muito direcionado para isso. Mas vamos ler o texto aqui por desencargo de consciência. Empédocles estabelece 4 elementos corporais: fogo, ar, água e terra, que são eternos e mudam, aumentando e diminuindo mediante mistura e separação. Mas os princípios propriamente ditos pelos quais eles são movidos, o amor e o ódio. Pois é preciso que os elementos permaneçam alternadamente em movimento, sendo ora misturados pelo amor, ora separados pelo ódio. Então aqui, ó, mais uma vez, aqui no contexto da filosofia pré-socrática, né, da busca pela arqué, para essa explicação racional ali, para a origem do universo, de onde que tudo surgiu, a gente tem aqui os 4 elementos, né, segundo Empédocles, água, terra, fogo e ar. E aqui o texto, então, está propondo essa reflexão justamente sobre o entendimento dele, e vamos ver as alternativas. Exalta a investigação filosófica, então quer dizer, isso aqui é uma preocupação típica pré-socrática, por quê? Não, ele sim, de fato, está exaltando a investigação filosófica. Só que o que caracteriza esse texto como um texto pré-socrático não é isso. Agora, transcende ao mundo sensível? Mais uma vez, a filosofia, durante toda a história, tem investigações que transcendem ao mundo sensível, inclusive em Platão. Só que o que caracteriza isso aqui como pré-socrático? Não é isso. Evoca a discussão cosmogônica?
Olha a importância de você saber o que significa a palavra. Se você não sabe, você não tem nem ideia do que é isso aqui, e você não consegue marcar a alternativa C, que é realmente a alternativa correta. Até um ponto, Theo, até falando sobre essa questão da alternativa certa, Arché ou Arché, se a gente for pensar, conecta diretamente com cosmogonia também. Então, até se você estudou, né, filosofia, até esse vídeo que eu fiz recentemente, toda a filosofia em 40 minutos, é um vídeo que eu falei exatamente desse ponto. E tem essa discussão cosmogônica relacionada a Arché, que seria aí a parte da origem do universo, né? E no fim, no próprio texto, ele está falando isso, né, cara? Os 4 elementos são formadores do quê? Da discussão da origem do universo, né? Como que surgiu? Surgiu aí pela formação dos elementos, aí tem o amor, tem o ódio, são movidos de uma forma, tudo isso fala sobre a origem do universo, cosmogonia. Cara, extremamente importante, justamente vale a pena ressaltar, não está na listinha, mas Arché relacionado aqui com cosmogonia, vale sempre anotar essa relação aqui. Por fim, só para a gente descartar as últimas, né? Paixões humanas. Isso aqui, sinceramente, não é o objetivo do estudo dos pré-socráticos. Então, isso aqui vai estar em outros momentos da filosofia, mas não aqui. E corresponde à explicação mitológica. Importante também, lembrando, a filosofia ter essa distinção entre a racionalidade dos pré-socráticos e a explicação mitológica, que seria uma explicação mais fantasiosa, assim. Então, quer dizer que a gente não pode confundir o mito, a origem ali da explicação mitológica, com a explicação filosófica pré-socrática. Então, tem essa distinção importante. A alternativa correta é justamente aqui a alternativa C. Mas vamos discutir que essa questão era difícil, hein? Essa questão foi uma das mais difíceis da prova, inclusive, porque a A e a B tinha como confundir bastante, né? Então, como você comentou, investigação filosófica, mundo sensível, assim, tinha muito. E a alternativa certa tinha uma palavra difícil. Então, assim, acertar essa questão foi um desafio e realmente a taxa de acerto dela nem foi tão alta mesmo. Maravilha, vamos aí para as 3 próximas palavras. Primeira delas, palavras relacionadas à geografia: gentrificação. O processo de renovação e revitalização de áreas urbanas, frequentemente levando à expulsão de moradores de baixa renda devido ao aumento do preço dos imóveis. Vamos lembrar, especulação imobiliária está relacionado com gentrificação, concentração dos imóveis em uma certa região está relacionado com gentrificação. Qualquer processo que fala sobre essa parte imobiliária normalmente vai ter alguma relação com gentrificação, principalmente nos grandes centros urbanos. Segunda palavra, dialética. Dialética vai ter um significado muito presente no meio de toda a filosofia, né? Não só na dialética, vamos pensar socrática, ali bem no comecinho da filosofia, como até Hegel, que discutia aquela dialética como o conflito de 2 ideias, né? Uma que estava oposta à outra, 2 antíteses, chegando numa tese final, chegando numa tese final mesmo, chegando num resultado único baseado nessas 2 coisas contrastantes. Então, é basicamente a técnica de examinar contradições e conflitos e entender como a gente chega numa compreensão mais profunda ou até mesmo quando a gente resolve as questões por meio da dialética. Então, pensa dialética, pensa discussão, pensa contradição, conflito virando alguma coisa final, alguma coisa resolvida. E, por último, alteridade refere-se à qualidade de agir com empatia e consideração em relação aos outros. Não confundam alteridade com austeridade. E não confunda a alteridade com autoridade. São 3 palavras diferentes. A austeridade, você ser uma pessoa simples, ser uma pessoa que não tem muito apreço pelos bens materiais. A autoridade é a pessoa que tem o respeito, né? A pessoa a que você respeita, né? Uma autoridade, uma pessoa que tem algum tipo de grau de hierarquia. E a alteridade é empatia. Então, eu agir com alteridade em relação a alguém, eu agir com empatia, eu agir reconhecendo a diferença. E vamos pensar, reconhecer a diferença e diversidade cultural, quase que eu consigo ouvir isso sendo lido numa prova do Enem. Então, reconhecer a diferença e a diversidade cultural é uma frase que poderia estar na sua prova do Enem tranquilamente e você não estranharia. Então, alteridade é uma palavra bastante importante também. Beleza, vamos agora para a aplicação, né? Mais uma vez, procurar como que isso aqui vai aparecer na nossa prova. E aqui eu selecionei para a gente dar uma finalização para essas definições, uma coisa que cai praticamente todos os anos. Eu tenho dados, na verdade, que cai até mais do que uma vez por ano na prova do Enem. Então, olha, o texto caracteriza um estágio do processo de urbanização marcado pelo quê? Então, o estágio do processo de urbanização marcado por... Vamos ler o texto. Esse processo concentra a população de renda mais elevada e maior poder político em áreas mais centrais e privilegiadas em termos de emprego, infraestrutura básica e serviços sociais. Ao mesmo tempo, redistribui a população menos favorecida quanto a esses aspectos, constituindo uma ocupação periférica que se estende até os municípios limítrofes. Neles, as condições de acesso às áreas mais centrais são agravadas pelas grandes distâncias e pelas dificuldades relacionadas à eficiência do sistema de transporte. Então, aqui,
O mais importante não é nem em si a palavra, mas a definição do processo da gentrificação que o Flávio trouxe aqui para a gente. E essa definição cai todos os anos. Muito importante entender esse processo da gentrificação, um processo em que ocorre uma expulsão velada, não é uma expulsão direta, ninguém vai bater na porta da população de baixa renda e falar, ó, você está proibido de morar aqui, mas simplesmente ocorre um processo em que algumas áreas da cidade são muito mais valorizadas, tem um preço de um custo de vida, um aluguel muito alto, e aquela população com uma renda menor simplesmente não tem mais condições de manter um custo de vida mínimo para lá, e são meio que obrigadas a se mudar para uma área mais periférica. Isso aqui está relacionado com especulação imobiliária, isso aqui está relacionado com segregação socioespacial, que é realmente aqui a alternativa correta. Então aqui, emancipação territorial. Em nenhum momento a gente está falando disso, de um território se tornando emancipado. Conurbação planejada, mais uma vez, aqui é outro fenômeno da geografia, mas não foi citado no texto e também não tem nada de planejado, se acontece a expansão periférica, né? Metropolização tardia é um outro fenômeno que também aqui não se relaciona com o que foi falado no texto. E expansão vertical, aqui é exatamente o contrário. A gente está falando de uma população sendo ali expulsa, entre aspas, sempre gosto de colocar essas aspas, para as regiões mais periféricas, vai ter uma expansão horizontal. Expansão vertical ocorre justamente nas áreas mais centrais, em que você tem, por exemplo, investimentos, e aí as pessoas vão lá e constroem prédios. Então aqui a expansão vertical está errada por esse motivo. Segregação socioespacial. Sempre importante lembrar disso aqui, a relação desse processo com a gentrificação, que cai todos os anos. Pode aparecer a palavra gentrificação, e se você nunca ouviu falar disso aqui, você vai errar, só que o mais importante é entender aquela definição, que eu até grifei aqui enquanto o Flávio explicava pra gente, porque isso aqui é muito, muito, muito importante. Mais algum comentário aqui, Flávio? Eu queria trazer até um complemento de conceito que cai também com muita frequência relacionado à gentrificação, que na verdade é uma consequência, porque assim, a questão ela não necessariamente vai ser só sobre gentrificação, ela pode ser sobre as consequências da gentrificação. Vai ser, por exemplo, as pessoas demorarem mais tempo para chegar nos seus trabalhos, porque como as pessoas trabalham no centro, mas não conseguem morar no centro, esse vai se gerar um problema. E esse problema pode ser resolvido como? Trazendo, por exemplo, populações para morar em lugares que estão com submoradia, né? Aquelas moradias que não estão aproveitadas, subaproveitadas, perdão. E essa, por exemplo, foi uma questão até que caiu recentemente no Enem, falando que uma das soluções para essa questão da gentrificação é usar as moradias subutilizadas como moradia para essas pessoas, para elas poderem trabalhar próximo de onde elas moram. E esse é um problema muito grande, né? Realmente, assim, às vezes as pessoas moram 2 horas, 3 horas de tempo, né? Que seria até um tempo transferido como distância. Então, isso realmente causa trânsito, causa acidentes e causa, logicamente, o estresse de você aí ter essa distância. Então, é legal pensar que também tudo tem as suas próprias consequências, né? Então, a gentrificação é um processo que gera vários outros, então é importante ter isso em mente também, que cai todos os anos, como o Theo falou. Mas beleza, pessoal, queria agradecer aqui mais uma vez a presença do nosso queridíssimo Flávio. Fica aí a indicação do canal dele, eu vou deixar aqui o primeiro link da descrição. Tem um conteúdo excelente, eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito vocês a aumentar os acertos também para a prova do Enem. Então aqui, nesse vídeo, a gente passou pelas palavras mais chatinhas, com conhecimento ali, um significado um pouco desconhecido, e que a gente tem que saber, porque elas aparecem nas alternativas, elas aparecem no texto, elas aparecem no comando, e se a gente não souber, a gente fica empacado, a gente não consegue resolver as questões. Então, Flávio, mais uma vez, brigadão aí por ter aceitado compartilhar seu conhecimento, sua experiência aqui com a gente, e são todas suas as palavras. Maravilha, obrigado, Theo. Acho que esse tipo de vídeo é muito importante. Como eu falei, como o Theo falou, eu gravei esse vídeo no meu canal também. Foi um vídeo que o pessoal gostou bastante, porque eu até percebi esse problema das pessoas, né? Muita gente ia resolver a prova de humanas falava, cara, eu sabia aquela questão, não sabia aquela palavra. Então acho que esse é um começo. Existem outras palavras, até dá uma olhadinha lá no canal, que tem mais uns 3 ou 4 vídeos que eu falei, acho que de um total de quase 50 palavras que caem no Enem e o pessoal não sabe o significado. Mas acho que vale muito a pena ter esse contexto e espero que vocês consigam acertar pelo menos aí mais umas 2, 3 questões só com esse vídeo aqui. Valeu, pessoal. Claro, só deixando um aviso, se por acaso você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e você ainda não é inscrito no canal, além de se inscrever no canal do Flávio, fica o convite para você se inscrever aqui no canal também. Tem muito conteúdo bom saindo para a reta final, últimos dias de estudo. Tenho certeza que dando um gás agora dá para ganhar alguns acertos a mais para a prova. E o convite também para seguir os Instagrams, né? O meu Instagram, o Lastro Oficial, do Flávio de Falcão. Lá você tem um contato um pouco mais diário com a gente acaba produzindo um conteúdo ali mais de dia a dia, mas também que agrega muito nos estudos. Então, só queria agradecer mais uma vez aqui a presença do nosso queridíssimo Flávio. Obrigadão aí a todo mundo que assistiu até aqui. Aquele abraço e bom Enem!